Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do São Paulo. É um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do São Paulo. Seu São Paulo, jogando fora, perdeu de 2-1. Você acabou de dizer o seguinte, estamos vivos, Lucas Moura, obrigada, fez coração. Então, nem sempre um resultado de derrota é tão ruim assim. E às vezes um resultado de vitória fora de casa é muito mais expressivo do que parece. Falo depois então, que deve ter matéria, depois eu falo. São Paulo, tô ligado. Pai tá ligado. LDU 2, um primeiro tempo dos equatorianos perfeito. São Paulo escapou de uma goleada. Na segunda etapa veio um golzinho, cheio de esperança, de expectativa. Muda o cenário para a volta no Morumbi. Lucas Moura deixou pelo menos um gostinho de que não foi tão terrível assim. A gente conta também essa história da Sul-Americana. Pelo amor. A bola perereca muito rápido. Em momento nenhum nós nos reconhecemos em campo. Nós temos que começar a mudar um pouco esse padrão de que alguma coisa aconteceu de errado para que perdêssemos o jogo. Não, nós perdemos porque o adversário foi superior. Dorival Júnior já nos adianta o que foi o São Paulo contra a LDU. Um primeiro tempo para esquecer. E começou assim. Logo aos 2 minutos, Ibarra aciona Johan Julio e Santos, que fez o que quis na defesa são paulina. 1-0. Numa bobeira danada da zaga do São Paulo. Beraldo Arboleda ficou olhando, ninguém chegou. O Johan Julio, ele entra na cara do goleiro. Foi um jogo que começou com um gol já, né? Do time adversário, isso nos incomodou muito. É muito difícil você, logo nos minutos iniciais, tomar um gol. E a LDU sufocava o São Paulo. Quinones cruza, Paulo Guerreiro, ele mesmo, aquele do Corinthians, ganha de Beraldo e Rafael salva o tricolor. A defesa tricolor realmente não se encontrou na partida e Johan Julio se aproveitou disso. Lançou Ibarra, que apareceu entre os zagueiros e fez 2-0 LDU. Tudo isso aos 24 minutos do primeiro tempo. Impressionante, deu bobeira demais. De novo a zaga do São Paulo, numa lentidão inacreditável do time do São Paulo. Eles acabaram fazendo 2-0 no primeiro tempo, o que nos dificultou muito. Eu acho que há de ressaltar que nossa equipe foi muito valente depois de ir para um 2-0, numa altitude, onde a gente já chega para disputar o segundo tempo cansado. E Johan Julio literalmente bagunçou com a defesa do São Paulo. E Rafael tinha que se virar. Tem momentos que não é só você que perde, tem momentos que o adversário ganha porque foi consistente, porque criou, porque buscou o gol. Eu vejo dessa forma. Nesse lance, o zagueiro Beraldo levou a pior e foi substituído. Que aos 35 minutos do segundo tempo, Luciano colocou Lucas na cara do gol, que diminuiu o prejuízo para o São Paulo. 2-1. Lucas, para diminuir pro São Paulo. Agora 2 LDU, 1 São Paulo. 2 LDU, 1 São Paulo. Aos 47 minutos, Quinones ainda fez Rafael fazer uma bela defesa, salvando o São Paulo de uma derrota ainda pior. É natural que ainda teremos 90 minutos dentro do Morumbi. A dinâmica do jogo é um pouco diferente, mas mesmo assim nós vamos ter que trabalhar muito para que possamos pensar em reverter o resultado, já que estaremos enfrentando uma equipe muito segura, muito consistente e que apresentou um excelente futebol na noite de hoje. Sem o jovem volante Pablo Maia, a opção foi entrar com Gabriel Neves de primeiro volante e Alisson de segundo. Mesmo com o time não funcionando, Dorival defende sua escalação. Se você se recordar, há um tempo atrás, nós decidimos uma partida dentro do Parque Antártica, né, ou dentro da arena do Palmeiras, e jogamos com esse mesmo meio-campo. Então não tinha por que não jogar com esse meio-campo. Não fizemos um primeiro tempo bom, não tem como crucificar um ou outro. Eu poderia fechar os olhos e tirar 1, 2, 3 jogadores que as coisas aconteceriam da mesma forma. No domingo, São Paulo visita o América Mineiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior irá reencontrar o adversário de sua estreia. Desde lá, atuando longe do Morumbi, foram 16 partidas, com 6 derrotas, 6 empates e 4 vitórias. Fez
e sofreu 14 gols e tem um desempenho de apenas 37,5%. Alívio que a partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana na volta será no Morumbi. Não existe derrota que te deixe tranquilo. Sou muito sincero em falar. Nós viemos aqui tentando o melhor resultado possível. Enfrentamos um grande adversário que construiu o resultado e teve merecimentos para isso. Então, nós não temos que sair daqui achando que as coisas estarão resolvidas em São Paulo. Não, ao contrário. Nós vamos ter que lutar muito, trabalharmos muito para que possamos reverter esse resultado inicial. Posso desenrolar o tema? Posso desenrolar o assunto, Leirão? Claro, deve. O São Paulo jogou só o segundo tempo, né? Lembra daquele jogo de 2012 que os caras tiram uma onda da Sul-Americana? Ah, jogou um tempo só. São Paulo só jogou o segundo tempo ontem. Um primeiro tempo irreconhecível. Quando o Dorival fala da escalação, eu não acho que ele errou na escalação. Só que a qualidade técnica, o volume do jogo que a LDU teve na partida ontem foi impressionante. A gente no grupo do Jogo Aberto, a gente fica meio que comentando já o jogo lá, né, Loirão? Fecha a casa, que não vai tomar 4 no primeiro tempo. Porque o volume do jogo da LDU, a qualidade técnica, a questão física, eu acho que acabou surpreendendo os jogadores do São Paulo. A altitude também colaborou? Colaborou, e aí, além da altitude, até na ordem, né, a altitude tem um peso gigante, né, no condicionamento físico, e aí a intensidade do adversário. Sabendo dessa questão da altitude, os caras pressionaram demais o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo no primeiro tempo não fez nada, Loirão. Para você fazer um recorte do jogo, você pode tirar o primeiro tempo. Agora, eu fico imaginando o vestiário. Qual será que foi a resenha do Dorival? Que ele é muito sério. Sim. E eu prestei muita atenção no discurso. Ele exaltou demais essa atuação da LDU, a maneira como o time se comportou. E o Dorival sabe que por esse volume comentado por você, Sim. o São Paulo poderia ter perdido de bem mais. Assim, fácil. Quando você vê o Rafael na coletiva de imprensa, já diz muito o que foi o jogo. Rafael foi o destaque, fez boas defesas. Agora, o Michel Araújo entra no segundo tempo, o Luciano, o time começa a ter um pouquinho... O time começa a ter um pouquinho mais de personalidade, de atitude no jogo. Porque o São Paulo não poderia jogar um segundo tempo da mesma forma que jogou o primeiro. O São Paulo se livrou ontem, Lourão, de ter sofrido uma goleada. E aí sim ter jogado por terra a classificação. E o gol do Lucas coloca o São Paulo, assim, não vou te dizer 100%, porque a LDU tem qualidade, diferente de um time mais limitado tecnicamente, e se jogar com a personalidade, com essa atitude, vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo vai ter que fazer, eu brinquei ontem no grupo lá, né? O São Paulo vai ter que buscar aquela conexão com o torcedor que eles fizeram no jogo contra o Corinthians, e aí sim o São Paulo consegue avançar. Eu acho que outro desafio também é que são 3 competições. Tem o brasileiro, tem a Sul-Americana agora em desvantagem, então os jogadores vão ter que entrar com mais atenção, com mais foco, o coletivo tem que funcionar bem. E é legal ter o jogador que desequilibra. Quando você tem o Lucas Moura, ele é um atacante que não desiste. O Luciano também é importante, é um jogador que a gente fica pensando, vai ser titular ou não vai ser no jogo de volta? Mas o Lucas fez o gol e realmente colocou o São Paulo de novo na eliminatória. Agora, tem que pensar que, além disso, o São Paulo sabe que está classificado na Copa do Brasil, que vai ter um duelo super importante com o Flamengo. Então, é um time que está sendo colocado à prova e que vai ter que superar esse desgaste que é físico e mental. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E passa muito pelos resultados, assim, ó. Se você você perdeu o jogo 2-1, mas você viu que o time teve atitude, você não sai tão decepcionado assim com o resultado. O problema do São Paulo ontem, volto a falar sendo repetitivo, foi a falta de atitude no primeiro tempo. Se tivesse jogado com a mesma personalidade no segundo, não sei se teria perdido o jogo. Mas e qual vai ser a postura, na sua opinião, da LDU, sabendo que tem um 2-1, é uma vantagem pequena, mas qualquer empate, por exemplo, é dos equatorianos? Aí tá, Loirão. Essa é a grande pergunta. Se a LDU jogar com essa mesma personalidade que jogou em casa, São Paulo vai ter muita dificuldade. Que normalmente isso não acontece, né? Normalmente o time vem, explora ali o sistema defensivo, tenta pegar um contra-ataque e a LDU vai ter contra-ataque, porque tem jogadores de velocidade pelos lados do campo, tem o Paulo Guerreiro, que é uma referência lá na frente, o Julio, assim, prazer, né? Você está impressionado. Prazer. Nunca esteve assim quando ele atuava no Santos. Prazer. Quer falar os números dele aí? A gente estava falando que ele foi titular em 15 jogos no Santos, ele fez 2 assistências e 1 gol.
Ô, Julio, prazer, porque eu não conheci esse Julio aí não, irmão. Que jogo, hein? Que jogo. Pode guardar, irmão. E mandar pros empresários. Que jogo, parabéns. Se jogar da mesma forma que jogou o primeiro jogo no Morumbi, São Paulo vai ter dificuldade. Bom torcedor do Tricolor, o que você achou disso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Tricolor. Se inscreve para não perder.